Jovens mequetrefes não têm sorte com as mulheres, mas após encontrar uma pedra ancestral, se tornam irresistíveis. E esse é o filme The Touchstone e eu sou o F, o estudante feio. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma escola de baixa qualidade, onde haviam poucos estudantes, mas eles precisavam fazer volume, e vemos que é uma história padrão americana, com várias patricinhas e valentões, e alguns lerdões apanhando. E vemos Brian, que gostava da jovem Amber, mas ele não sabia como chegar nela, pois era muito tímido, e seu amigo Carter aparece dizendo que ele deveria tomar coragem de falar com ela, e como ele não quer ir, Carter o chama para ir a uma casa de massagem e ele não entende o que ele quer dizer. E Carter diz que encontrou uma casa oriental que faz coisas diferenciadas, mas ele diz que não curte essas coisas. E durante a aula o professor começa a falar sobre a história do país e começa a dizer que antigamente haviam muitos esquilos e que ele conseguiu fazer um chapéu e ninguém está prestando atenção nele. Brian está lendo uma revista quando Carter pede para ele olhar para o lado e uma jovem acha que ele estava dando em cima dela, e nisso sua reputação está pior ainda. E na hora do almoço, Carter tenta chamar John para ir com eles, pois ele tinha um carro, mas ele não queria se meter com essas coisas. E Brian dá a ideia de chamar Jimmy, o problema é que ele era muito esquisito e lerdo. E na mesa das mulheres, elas começam a falar dos garotos, dizendo que eles estavam gostosinhos no azeite e que dariam um pente neles no fim do ano. E Amber diz que estava de olho no Brian e os mequetrefes começam a zoar. Quando eles estão indo pra casa, Jimmy aparece e ninguém o respeita. E ele diz que conseguiu um carro e era o carro da mãe que ele pegou escondido. E eles estão se preparando para sair, mas no carro haviam várias coisas de bebê. E passam algumas mulheres na hora e acham que eles são estranhos. E eles fingem que não se conhecem e depois eles continuam a viagem e Carter diz que o local ficava do outro lado da cidade e Jimmy fica com medo de sua mãe descobrir e ele diz que o local só cobrava $65 para fazer uma brincadeira legal. Todos estão animados, o problema é que Jimmy não trouxe dinheiro e não quer passar no cartão, pois sua mãe veria onde ele estava gastando dinheiro. E agora vemos 3 lerdões entrando na casa de massagem e eles não sabem o que pedir e pedem o especial. E a atendente fica olhando desconfiada para eles e na hora de escolher a massagista só tem 2. E galera, olhando para elas, era melhor ter ficado em casa. E Brian já se prepara para brincar e ela começa a fazer um gesto e ele não entende e ela sai nervosa. O negão da canela fina chega para dar uma relaxada e pede o especial. E a massagista vai reclamar que ele não estava pagando e a mulher vai falar com ele que era 65 para entrar, mas eram $100 pela brincadeira. E ele diz que não tinha esse dinheiro e os dois são expulsos. E quase que o canela fina dá um pau neles. E Jimmy aparece de carro dizendo que conseguiu um dinheiro, pois ele pegou na caixa da mulher. Em casa, Brian está tentando desenrolar com uma jovem, mas seus pais não param de brigar. E ele coloca uma música e no dia seguinte ele está no vestuário depois das aulas. E alguns valentões começam a zoar com Jimmy, pois ele era lerdão. E o joga de cueca no corredor e as jovens começam a rir dele. E nunca vi uma escola tão vazia. Parece que a massagista e a professora são as mesmas pessoas. E chegando em casa, Brian diz que no dia seguinte haveria um passeio escolar e precisava de dinheiro. E eles não querem dar, mas ele diz que tinha uma jovem que ele estava de olho e eles decidem dar para ele não ficar sozinho. No ônibus, todos estavam jogando e ninguém estava prestando atenção no professor. E quando chegam, Carter quer dar em cima da Amber, mas ela não dá bola para ele. E no passeio, eles precisavam escavar algumas áreas indígenas para encontrar algo valioso para levar para casa. E este está sendo o pior passeio deles, mas Brian encontra uma pedra diferente e o professor diz que provavelmente é um símbolo dos povos nativos. E ele leva como souvenir e do nada as jovens começam a dar em cima dele, dizendo que ele estava gostosinho no azeite. E ele não entende nada e todas queriam sentar com ele. O problema é que depois das aulas, os valentões aparecem, pois Jake já estava de olho na Amber e diz que acabaria com ele se ele continuasse dando em cima da sua garota. Chegando em casa, ele entrega aquela pedra para seu pai, pois acha que não servia para nada. E à noite, quando ele está voltando do trabalho, uma mulher o para e dá um telefone e ele não entende nada. E quando chega em casa, os dois começam a brigar, pois várias mulheres estavam ligando para ele, querendo marcar um encontro, e ele acha que é trote. No dia seguinte, Brian diz que aquela pedra tinha algo de diferente, pois depois que pegou, as mulheres começaram a dar em cima dele. E Carter não quer acreditar e eles decidem ir para a biblioteca para pesquisar sobre símbolos de povos nativos, e colocam um vídeo diferenciado e uma mulher começa a falar várias sacanagens e a caixa de som do computador estava muito alta. E chega
algumas jovens e veem aquilo e do nada passa uma propaganda. É o Brasil no jogo da galera. E a mulher da biblioteca os expulsa. Em casa, Brian está conversando com seu pai e ele diz que esses dias tem sido estranho, pois várias mulheres estavam dando em cima dele e ele quer pegar a pedra de volta e entra no banheiro. E o pai estava com uma revista estranha. E no dia seguinte ele quer fazer um teste e conforme vai passando, vários figurantes de baixa qualidade começam a se apaixonar por ele. E ele vê que realmente tinha poderes e Amber aparece para falar com ele, mas ele vê que Jake estava chegando e coloca a pedra na mochila do Jimmy. E mais uma vez ele leva uma surra e durante a aula todas estavam dando atenção para ele e a professora fica com raiva e tira a pedra e diz que entregaria no final da aula, mas aí que começa a treta, pois todos os homens estavam vendo uma mulher muito louca dançando e geral fica com maldade no coração e a professora não entende nada. Agora eles estavam acreditando que realmente tinha algo acontecendo e eles querem testar sem ser na escola e começam a andar pela cidade e quando chegam no shopping, que era o shopping mais vazio que eu já vi na minha vida, ninguém fala com eles. Então eles têm a ideia de falar com uma prima para ver se algo acontece, mas ela estava de boa e diz que daria mole e daria tudo se eles pagassem. E eles percebem que não funciona com todo mundo e Carter começa a lembrar de uma jovem que ele queria ficar, mas ela o confundiu com outro cara. E com essa pedra ele conseguiria e chegando em casa, Brian vê que o clima estava mais estranho ainda, pois seus pais não estavam brigando. Eles decidem ir em uma escola católica, pois Brian teve uma ideia e se funcionar quer dizer que só funcionava com quem era virgem. E eles invadem o local escondidos, pois não podem homens, e quando chegam, elas estavam jogando na quadra e Carter quer testar e está funcionando. Então eles estavam certos, o problema é que o segurança negão da canela fina começa a ir atrás deles e começa uma fuga nervosa. E eles começam a correr por todo lugar, porque se forem pegos, o pau vai cantar. E por pouco, Brian e Jimmy conseguem fugir. O problema é que Carter foi pego e é levado para a secretaria, pois as freiras queriam conversar com ele e ele acha que levaria uma bronca, mas quando na verdade elas queriam rezar o terço e o quarto também, e ele sai assustado. Eles estavam indo embora, mas o encontram no caminho e eles começam a planejar, pois como aquilo funcionava, eles poderiam conseguir o que quisessem e agora eles estavam confiantes para convidar as mulheres, que sempre quiseram. E chegando em casa, Brian quer pegar os remedinhos especiais do seu pai para estar 100% preparado. O problema é que ele aparece na hora e ele deixa tudo cair e joga na gaiola do hamster. E seu pai começa a dizer que as coisas não estavam fáceis e que ele e a mãe estavam brigando muito e diz que se algo acontecer, ainda o amava. E ele percebe que o hamster explodiu. No dia seguinte, eles se preparam para ir em uma festa da loucuragem e tomam um azulzinho para ter certeza que a brincadeira vai ser nervosa. E chegando no local, Jimmy quer ir na frente, pois cada um usaria um pouco, e chegando lá, ele começa a dar em cima de uma jovem e ele acha que daria certo. O problema é que quem costumava participar dessas festas já fizeram coisas piores. E depois a prima que estava na rua aparece e o leva para um lugar diferenciado, pois gostou dele. E ele não entende e acha que tem alguma pegadinha, mas mesmo assim decide brincar. A festa está na loucuragem com vários jovens mequetrefes bebendo e jogando. E Brian toma coragem para falar com Amber. E ela diz que gostava dele e ele começa a conversar de igual sem humilhação e pede para botar um prato de comida. Sacou de igual para igual, sem humilhação. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. E ela diz que gostava dele, mas tinha medo que Jake fizesse algo de ruim com ele. E depois vemos que Jimmy se deu bem e estava fazendo a dança da vitória. O problema é que aparece o jogador do time de futebol, o negão da canela fina, e começa a dar em cima dele, dizendo que queria fazer o bem bolado. O desce seco e sobe molhado. E ele fica desesperado e entrega a pedra para Brian, ou daria muito ruim. Agora era sua vez, e Amber já vai pra cima dele na maldade, e quando ia rolar, ele diz que não poderia fazer aquilo, pois era errado, e sai e ela não entende nada, e ele se encontra com seus amigos e diz que não poderiam mais usar aquilo, pois era errado, e Carter começa a ficar com raiva, pois seria a vez dele, e consegue dar um botadão e pegar a pedra, e volta pra festa, mas acha que deu Beyblade, pois ele desiste, e geral vai pra casa, e no dia seguinte eles voltam a seus lerdos de sempre, pois a vida era mais fácil. O problema é que ele entregou a pedra para o pai dele e várias mulheres começam a dar em cima dele e a mãe fica com raiva. Mas chegando em casa, ela fica animada e acha que hoje vai rolar.
Eu vou comer teu cu. Brian decide ligar para Amber, pois ele lembrou que sempre conversou com ela, mesmo sem usar a pedra, e marca um encontro e depois ele se junta com seus amigos e decidem se livrar da pedra, mas percebem que fizeram besteira e vão atrás. E esse é o filme de Touchstone, e galera, vou te falar que esses mequetrefes conseguem fazer um filme de baixa qualidade melhor que grandes empresas. Então deixa o like, se inscreve, pois quem sabe eu lanço meu filme, então só bora! Agora vou nessa, então obrigado a todos e fui!